na noite desse dia, que estamos alegres, revigorados, renovados, abençoados. Estamos aqui firmes na presença de Deus, sabendo que nós, como disse nosso pastor, nos alegramos nesta noite, porque o Senhor está conosco. Nós, com toda alegria, com toda devoção, determinação, iremos cantar louvores ao Senhor, pelos motivos da nossa salvação, da nossa alegria, da nossa libertação, da cura, da transformação que o Senhor tem feito e proporcionado tanto para mim quanto para você e para mim e para a sua família. Então, por isso, nessa noite, não se reserve, abre o seu coração, rasgue seu coração, sinta Deus na sua vida nessa noite. A sua presença nessa noite é real, é viva, ela é eficaz. Nessa noite, vamos louvar ao Senhor, vamos exaltar a Ele, vamos bendizer a Ele, porque muitas pessoas têm servido a Deus por os interesses que tem Deus colocado em suas vidas, mas nós aqui servimos a Deus com o coração aberto, alegre, independente daquilo que Deus possa nos dar. Nós servimos a Deus por aquilo que Ele é, por aquilo que Ele é capaz, por Ele ser o dono desta igreja, por Ele ser o cabeça desta igreja. E nessa noite, sendo jovens, sendo crianças, sendo velhos, irmãs e irmãos, estamos aqui reunidos e unidos na presença de Jesus e abrimos este culto mais uma vez, juntamente com os internautas, para louvar e exaltar o nome do Senhor, porque, como diz a Bíblia, Ele é digno de toda a adoração, de todo o louvor, de toda a glória. Meus irmãos, mais uma vez eu quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor. Gostaria que os irmãos, aproveitando que já estamos em pé, abrissem as vossas Bíblias, livro dos Salmos, número do Salmo 128. Salmos de número 128. Nós vamos fazer uma leitura. Leitura esta, como é costume nosso, leitura alternada. Salmos de número 128, são apenas 6 versículos. Nós vamos fazer a leitura e gostaria que todos participassem da leitura. Salmos de número 128. Primeiro versículo diz assim: Bem-aventurado todo aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Tua esposa no interior da tua casa será como a videira frutífera, teus filhos como rebentos da oliveira à roda da tua mesa. O Senhor te abençoe desde Sião, para que vejas a prosperidade de Jerusalém durante os dias da tua vida. Amém. Esse é o salmo da família. Salmo de número 128 é o salmo da família. Queridos, nós aqui não temos por escrito nenhum pedido de oração, mas aonde estão as necessidades aqui desta casa? Isso, eu também, com a minha casa, necessito das vossas orações e também quero pedir as orações em favor, né, da família, nosso já saudoso pastor Marcelino Margarida. Partiu para o Senhor 15 horas, né? Às 15 horas do dia de hoje. Então, estão aí preparando papelada para poderem trazer o corpo para ser velado na igreja. Nós vamos aí, os irmãos, depois é só terem maiores informações, está aí a foto dele, nosso patriarca, descansa no Senhor.
como alguém já me falou, está melhor do que nós que ainda estamos aí peregrinando. É verdade, irmãos? Vamos orar também, irmão, pelas famílias enlutadas lá do Rio Grande do Sul, da cidade de Santa Maria, quase ao lado de Porto Alegre. Famílias enlutadas, 232 pessoas que morreram. Morreram sem Deus, sem paz e sem salvação. Infelizmente, porque estavam dentro de um show, de uma boate, não é isso? Um show de uma banda, e o causador daquele problema foi alguém da banda. E aí, queridos, morreram muitos, né, por causa da fumaça tóxica, e outros pisados. A maioria foram pisados. Optaram pelo dinheiro, né? Em vez de... os valores hoje, como é que são mudados, né? Valores hoje são mudados. Você vale aquilo que você tem. Se você não tiver, você não vale. Hoje está igualzinho, vale quanto pesa. Hoje a situação está mais ou menos assim. Mas aqui, irmão, nós temos um valor tremendo para Deus. Possa ser que o mundo, possa ser que a sociedade não te valorize. Possa ser até que teus irmãos, amigos não te valorizem. Mas você tem valor para Deus tremendo, querido. Então nós vamos estar orando por essas famílias. Vamos orar também pela família, que ele tem uma filha, né? Nosso irmão Marcelino Margarida tem uma filha ainda, algumas, e nós vamos estar orando por eles, para que Deus possa confortar o coração enlutado dessas pessoas, do pastor Marcelino, saudoso, né? Estamos com saudade, que nós éramos muito amigos. Nós éramos muito amigos. Mas louvamos a Deus por tudo, porque Deus, aprove a Deus fazer assim. Amém, amados? Oremos. Querido Deus e eterno Pai, no nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, mais uma vez entramos na tua presença através da oração. E neste momento queremos, ó Deus, já lhe agradecer, Senhor, pela tua palavra, Senhor, que foi lida aqui. Salmo que fala, Senhor, concernente à família, é o salmo considerado da família. Pai, queremos te agradecer por cada vida, por cada família, por cada um que compõe aqui uma família. Queremos te agradecer, Senhor, e te pedir que a tua bênção esteja sobre as nossas vidas. Pai, queremos também nessa hora colocar diante de ti, Senhor, as famílias enlutadas, Senhor, ó Deus, lá do Rio Grande do Sul, a família do nosso querido, já saudoso pastor Marcelino, Senhor. Ó Deus, que tu venha confortar, consolar os corações, Senhor, dos seus familiares, Pai, em nome de Jesus, Senhor. Nós queremos te pedir, Deus, ó Senhor da glória, ajuda, Senhor, essas famílias consolando, Senhor, essas famílias, Pai, meu Deus, em nome de Jesus. Pai, nesta noite, nós queremos também, Senhor, te agradecer por tudo quanto o Senhor já tem feito, por tudo quanto o Senhor irá fazer no nosso meio. Nós já queremos tributar a Ti este louvor. Pai, em nome de Jesus, te agradecemos. Amém, amém. Podem sentar um minutinho, irmãos, antes de passar a direção aqui do trabalho. Claro que já passamos, mas passar o microfone aqui para o nosso irmão Júlio. Nós queremos avisar a igreja que o culto de hoje é o culto da família, e este culto também, ele tem um cunho como um culto em ações de graça. Nossa irmã, fique de pé, irmã Mariana, filha do nosso irmão presbítero, né, Mariano, está aí com a igreja, tributando a Deus este culto em ações de graça. A igreja está feliz pela nossa irmã Mariana, que está tributando a Deus este culto em ações de graça. É verdade? Digam amém. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos ouvir as crianças?
Sal da igreja com a paz do Senhor, amém? Eu e minha casa serviremos a Deus. Senhor, Senhor, Papai do céu, abençoa a minha família. Eu e minha casa serviremos a Deus. Em nome de Jesus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Serviremos a Deus. Minha família pertence ao Senhor. Tenho prazer em adorá-los. Nós esperamos em suas promessas. Temos prazer em adorar. Porque Ele é lindo, lindo, lindo como seria. Porque Ele é lindo, lindo. Seremos tudo que Ele quiser. Porque Ele é santo, santo, santo como seria. Porque Ele é santo, santo. Seremos tudo que Ele quiser. Eu e minha casa serviremos a Deus. 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 Serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Serviremos a Deus. Minha família pertence ao Senhor. Tenho prazer em agradá-lo. Nós esperamos em suas promessas. Tenho prazer em agradá-lo. Porque Ele é lindo, lindo, lindo como seria. Porque Ele é lindo, lindo. Seremos tudo que Ele quiser. Porque Ele é santo, santo, santo como seria. Porque Ele é santo, santo. Seremos tudo que Ele quiser. Aleluia. Vamos todos declarar juntos que nós serviremos ao Senhor Eu amo a em família. Amém? De uma maneira profética. Vamos lá? Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Serviremos a Deus. Serviremos a Deus. Serviremos a Deus. Amém. Amém. Glória a Jesus. Nossa irmã Mariana, vem até aqui, minha amada, agradecer a Deus pela sua vitória, por aquilo que Deus tem feito na sua vida. Louvado seja Deus. Aleluia. Família de levitas vai louvar, né? Com certeza. Amém. Sal da igreja com a paz do Senhor. Eu estou oferecendo esse culto em agradecimento a Deus por Ele ter permitido o ano passado eu ter terminado a primeira etapa dos meus estudos
agora, se Ele permitir, será aberta uma outra porta, que é a faculdade. E eu agradeço a oração dos irmãos e também os meus pais por eu ter conseguido uma bolsa por esses 2 últimos anos. E eu vou deixar aqui em Salmos, capítulo 30. O versículo 1, que diz: O Senhor Deus, eu te louvo, porque me socorreste, e não deixaste que os meus inimigos zombassem de mim. O número 5, a sua ira dura só um momento, mas a sua bondade é para a vida toda. O choro pode durar a noite inteira, mas de manhã vem a alegria. O versículo 11, tu mudaste o meu choro em dança alegre, afastaste de mim a tristeza e me cercaste de alegria. O 12, por isso não ficarei calado, mas cantarei louvores a ti. Ó Senhor, tu és o meu Deus, eu te darei graças para sempre. E no capítulo 37, o versículo 4 e 5, que diz: a sua felicidade esteja no Senhor, Ele lhe dará que o seu coração lhe deseja. Ponha sua vida nas mãos do Senhor, confie nele e Ele o ajudará. Amém. A noite chegou e eu estou a clamar. O medo chegou e eu estou a chorar. Pois tua palavra diz que o choro pode uma noite durar, e pela manhã a alegria virá. Mas, Senhor, a noite é longa e demora a passar, e os meus inimigos estão a zombar de mim. Porém olho para o céu, de onde me virá o socorro. Então ouço a tua doce voz a me acalmar. Eu estou contigo, não te deixarei. Durante a noite a tua voz ouvirei. Passo a noite contigo pra te guardar, e pela manhã minha promessa em tua vida se cumprirá. Eu sou o Deus do dia, o Deus da noite, da madrugada. Eu sou o teu abrigo, estou contigo, não te deixarei. Eu estou contigo, não te deixarei. Durante a noite a tua voz ouvirei. Passo a noite contigo pra te guardar. E pela manhã minha promessa em tua vida se cumprirá. E pela manhã minha promessa em tua vida se cumprirá. Amém. Louvado seja Deus. Você pode dar um glória a Deus, irmãos, pela vitória da Mariana. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Bom é estar na presença do Senhor, irmãos.
Dessa tragédia que aconteceu, os jovens que estavam ali tinham a idade entre 18 e 22 anos. Não tinham mais do que isso, né? Mas estavam fora da presença do Senhor. Não conheciam o Senhor. Tu vê a diferença daquele que serve a Deus, daquele que tem Jesus na sua vida e daquele que não tem. Aquele que tem Jesus na sua vida, com certeza, sempre ele é vencedor. Amém? Aleluia. Continue nessa mesma ligação, irmão. Esqueça a tua dificuldade nessa hora, apresenta somente na mão do Senhor. Aleluia, porque quem pode resolver a situação da tua vida é o Senhor Jesus, e Ele está presente nesse lugar. Nossa irmã Doris, aleluia, anciã, cheia de sabedoria, louvado seja Deus. Orou muito para que Deus me desse vitória e Deus me deu. Deus é fiel, né? Louvado seja Deus, né? Que maravilha nós estarmos aqui nesse domingo. Eu costumo dizer ali, como no Salmo 122, o salmista disse, né? Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. A nossa irmã Sueli pediu para falar um pouco aqui da oração da família. Realmente a oração da família é uma bênção. Deus tem operado muito na oração da família, né? Ali nós vemos orando pela família, pelos casais, orando pelos desempregados, orando pelos viciados, né? Louvado seja Deus. Ali Deus tem operado, né? Nós, as nossas colegas ali, a Miriam, né? Que Deus sempre ora, né? Nós sempre pedimos a Miriam para orar, porque nós ficamos até assim, porque olha, tem a nossa irmã, tem irmã nossa casada, tem outras e outras, mas Deus colocou no nosso coração que a Miriam orasse pela família. Então, em todas as segundas-feiras, sexta-feira, nós estamos aqui clamando e pedindo a Deus, né, pelas famílias. Meu irmão, minha irmã, vocês, se tiverem um tempo, uma oportunidade, não deixa. A família é que Deus mais cuida e olha, e é o que o diabo quer derrotar. São os casais, né? É mais o que ele quer fazer, é exterminar a família. Mas Deus é maravilhoso. E nós estamos aqui buscando e clamando pela família. E se a minha irmã Sueli permitir, eu gostaria de orar pela família. Glória a Deus, eu vou pedir à igreja que fique de pé. E vamos estar orando, buscando pela família. Deus querido, Deus santo, Deus de poder, louvado, engrandecido, seja o Senhor. Pai querido, Pai amado, nesta hora, meu Pai, eu quero estar clamando, meu Pai, por cada família aqui representada nesta noite, Deus. Eu quero estar entregando, meu Senhor, nas mãos do Senhor, as famílias, meu Pai, que clamam pelos seus filhos afastados, pelo marido, pela esposa, meu Senhor, que está afastada da presença do Senhor. Deus amado, por aquele filho, meu Senhor, que vive no mundo das drogas, por aquele pai de família que está desempregado, meu Senhor. Deus querido e santo, nós clamamos e pedimos a sua misericórdia e o seu poder na vida, meu Senhor, da família, do casal, daquela jovem senhora que está esperando em Deus um varão. Deus prepare e continue esperando, porque Deus vai ouvir. Louvado seja o Senhor. Eu entrego a família, de um modo geral, nas mãos do Senhor, em nome de Jesus. Aleluia. Conjunto unido pela fé, saudou a igreja com a santa e gloriosa paz do Senhor. Nenhuma arma preparada contra a minha família irá prevalecer. Aleluia! Ainda que a minha casa não seja tal para com Deus,
contudo estabeleceu comigo uma aliança. Se eu crer, serei salvo, eu e a minha casa, se eu obedecer. Ele guardará essa aliança até 1000 gerações. Ainda que meus filhos não frequentem tua casa, ainda que minha casa não mereça seu cuidado, se eu clamar, Deus me responderá. Ele abrirá para nós com portas do céu. Quem estiver perdido vai se achar. Aquele que partiu em breve vai voltar. Aleluia! Porque Deus é fiel. Quem estiver ferido vai se curar. Quem não sonha mais voltará a sonhar. Nenhuma praga, chantagem, contenta, inveja, frieza, nem mesmo feitiço vou permanecer contra minha família. Eu ando com Deus e não temo perigo. O filho querido vai voltar pra casa. Quem não é de casa vai ter que sair. Muralhas de fogo estão cercando os muros. Arcanjos armados não saem daqui. Deus já deu ordem aos anjos, ao povo. Até o inimigo vai ter que me servir. Se eles falharem em minha defesa, Deus se levanta do trono e vem me acudir. Ele é fiel, igreja. Deus é. Creia nisso, porque Deus é fiel para cuidar da minha e da tua família. Aleluia! Glória a Deus! Ainda que meus filhos não frequentem tua casa, ainda que minha casa não mereça seus cuidados, se eu clamar, Deus me responderá e abrirá para nós as comportas do céu. Quem estiver perdido vai se achar. Aquele que partiu em breve vai voltar. Creia nisso, igreja. Creia nisso, mãe, porque Deus é fiel. Aleluia. Quem estiver ferido vai se curar. Quem não sonha mais voltará a sonhar. Nenhuma praga, chantagem, condena, inveja, frieza, nem mesmo feitiço irá prevalecer contra a nossa família. Aleluia! Eu ando com Deus e não temo perigo. Um filho querido vai voltar pra casa. Quem não é de casa vai ter que sair. Muralhas de fogo estão cercando os muros. Arcanjos armados não saem daqui. Deus já deu ordem aos anjos, ao povo. Até o inimigo vai ter que nos servir. Se eles falharem em nossa defesa, Deus se levanta do trono e vem me acudir. Ele é fiel, igreja. Deus é fiel. Aleluia. Deus é fiel. Eu também saúdo os irmãos com a paz do Senhor. Eu confesso que hoje, quando o Júlio me convidou no mês passado para que estivesse fazendo essa homenagem, eu confesso que eu estou um pouquinho nervosa, porque eu tenho várias pessoas na minha família que eu poderia homenagear. Meu esposo está aqui hoje,
saiba que você é um homenageado. Eu estou te homenageando hoje. Esse hino vai para você. Tudo que eu vou cantar vai falar o seu coração. Mas a homenageada de hoje não poderia ser outra pessoa a não ser a minha mãe. Porque se eu sou uma boa esposa, se eu sou uma boa filha, se eu sou uma boa mãe, é porque ela tem sido uma ótima mãe para mim. Eu não tenho palavras para descrever o que ela é para mim. A Viviane estava tentando colocar ali para mim o que ela quer dizer para mim. Eu vou ver se eu lembro. Mercedes quer dizer melhor amiga, especial, rara, cuidadora, excepcional, demais e simples. Essa é a minha mãe. E o outro é que eu esqueci, ela é envolvente. Porque além dela ser minha mãe, não é porque é minha mãe. Várias pessoas aqui têm ela como mãe. E eu me orgulho disso. Porque quando eu perdi meu pai, fez 3 anos agora que eu perdi meu pai, ela mais uma vez deixou de sofrer pela morte do meu pai porque eu estava sofrendo. Não porque eu fosse melhor que ela, mas porque eu sou hipertensa e diabética, e eu passei muito mal, fui parar no hospital e ela largou o sofrimento dela de lado para sofrer o meu sofrimento mais uma vez. E assim tem sido com os meus irmãos, com os meus filhos. Ela também, não desmerecendo a irmã Shirley, que é também uma mãe para mim, ela também tem sido a mãe do meu esposo. É assim que ele é para ela, como um filho. E eu agradeço a Deus pela vida dela. Todos os dias da minha vida, nós agradecemos ao Senhor pela vida dela. E eu vou louvar a Deus se eu conseguir com aquele hino que diz: tudo é permissão de Deus. Ela teve vários irmãos e no mundo só resta ela. É o que ela fala, só resta ela. E eu não vivo um dia da minha vida sem ir tomar café com ela, todos os dias. Eu já disse que do pé dela eu não largo. Só no dia que uma das duas foi embora. O tempo não passa em vão. Cada minuto tem a sua explicação. No meu e no seu viver só vai acontecer somente aquilo que Deus preparou e nada mais, nada além mais, nada além mais vai acontecer no seu viver além do que Deus preparou para você. Nada além mais, nada além mais vai acontecer no seu viver além do
permissão de Deus, permissão de Deus, permissão de Deus, permissão de Deus, é pela permissão de Deus. Eu tenho orgulho de dizer que essa aqui é a minha mãe. E nós só vamos nos separar o dia que Deus levar uma das duas. E José Carlos, esse hino também é para você. Porque eu tenho muita gente na minha vida que eu tenho que homenagear. Tudo é pela permissão de Deus. Amém. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. O Júlio falou que é para eu dizer que o quanto eu te amo. Ele sabe. Ele sabe o quanto ele é importante para mim. E eu só digo que eu amo uma pessoa quando eu amo de verdade. Quem me conhece sabe disso. Quem me conhece sabe do fundo do meu coração. Amém. Mocidade. Logo após a nossa irmã Ana também. Ana Nunes, com a sua oportunidade. Quantos podem exaltar o nome do Senhor aqui nesta noite? Quantos acreditam na vitória da família da Mercedes aqui nesta noite? Quantos estão felizes porque a família está sendo estabelecida aqui neste lugar? A família vai ser abençoada, como a Mara louvou. Todo mal vai ser repreendido, porque o Senhor está conosco. Há um rio que desce do trono, eu já posso ver. Há correntes das águas que limpam, curando você. As margens do rio há folhas que podem curar. Há cura e saúde por onde este rio passar. A promessa de Deus, acredite, o céu vai se abrir. E a água que jorra do templo em você vai fluir. Deus manda dizer que a bênção que vem por aí é grande. Eu sei que você vai querer repartir. Você vai ver a glória do Espírito Santo. Você vai ver os anjos de Deus trabalhando. Você vai ver o braço de Deus operando. Você vai ver o céu se movimentando. Deus vai entrar na tua casa e tudo vai mudar. Deus vai fazer a paz de Cristo encher o teu lar. Essa peleja não é tua, então pra que lutar? Mas a vitória já é sua, pode acreditar. Deus faz, porque você não pode. Deus faz, porque você não entende. Deus faz, porque Ele ama você. De Deus, acredite, o céu vai se abrir. E a água que jorra no templo em você vai fluir. Deus manda dizer que a bênção que vem por aí é grande. Eu sei que você vai querer repartir. Você vai ver a glória do Espírito Santo. Você vai ver os anjos de Deus trabalhando. Você vai ver o braço de Deus operando. Você vai ver o céu se movimentando. Deus vai entrar na tua casa e tudo vai mudar. Deus vai fazer a paz e Cristo encher o teu lar. Essa beleza não é sua, então pra que lutar? Mas a vitória já é sua, pode acreditar. Deus faz, porque você não pode. Deus faz, porque você não entende. Deus faz, porque Ele ama você. Deus vai entrar na sua casa e
você não pode. Deus faz, porque você não entende. Deus faz, porque Ele ama você. Aleluia! Noite de bênção, noite de vitória. E eu não podia, irmão, ficar de fora, né? E eu quero agradecer a Deus por essa oportunidade que eu recebi nesta noite, porque diz que a boca fala do que o coração está cheio. E hoje eu quero contar uma pequena história do meu casamento. E eu quero contar nesta noite como foi o meu encontro com o meu amado. O homem da minha vida, o homem que Deus me deu, como esposo, como pai dos meus filhos. Aleluia! E como os irmãos sabem que todo jovem, irmão, tem um sonho. E o sonho do jovem é casar, é arrumar um jovem para se casar. Mas tem muitos jovens aí que se apaixonam. E paixão não é coisa de Deus. Paixão é coisas passageiras. E eu, quando eu avistei esse homem... Vem cá, meu filho, pertinho de mim aqui, ó. Quando eu avistei esse homem, eu não me apaixonei, mas eu amei. Eu amei. Eu lembro que ele trabalhava na rua Sacopã e eu na rua Jardim Botânico. E quando meus olhos bateu para ele, eu disse, Deus, esse é o meu. Esse é o meu, aleluia. E eu quero dizer para vocês que se eu cheguei até aqui, primeiro Deus me ajudou, Deus me deu força, e este homem ele tem cuidado de mim, ele é o esposo que tem cuidado de mim, tem cuidado dos meus filhos, tá ali os meus filhos, fica em pé minha filha Milionai, a Mariana, convidei o Messias aqui essa noite, mas ele não pôde, irmão, estar aqui presente, muitos sabem que ele recebeu uma grande bênção também, comprou uma casa, e ontem foi a mudança da casa dele, e hoje ele não está aqui, por isso que eu falo, irmão, quando fala em família, é comigo mesmo. Porque família, irmão, é coisas que nós temos que zelar pela nossa família. E ele tem zerado por mim. E eu tenho zerado dele. Ele tem chorado por mim. E eu choro também por ele. E é isso que nós temos visto. Deus tem feito na minha vida e na vida do presbítero Mariano. Não existe casal perfeito. Perfeito é Deus. Perfeito, irmão, é só Deus. Mas um casamento, irmão, quando há o respeito, quando há compreensão, nós vamos até o fim. E ele sabe que nós vamos até o fim. Uma vez eu ouvi da irmã Creuza falando para o pastor Daniel que quem comeu a carne vai chupar os ossos. E nós vamos até o fim, com a força e com a ajuda de Deus. E eu quero dizer para você nesta noite, Mariana, eu te amo. Eu te amo, e tu é o amor da minha vida, aleluia. E aqui estou feliz nesta noite, irmão, agradecendo a Deus. Eu ia meditar até um versículo aqui da palavra de Deus, mas foi a leitura da noite, mas eu vou ler pelo menos um versículo que diz assim: bem-aventurado é aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Irmão, quando nós andamos nos caminhos do Senhor, quando nós pedimos força, sabedoria, que eu falo hoje para minha filha, que ela está com 1 ano, eu não sei se é 1 ano e 9 meses de casada. Nós, irmão, para levar um casamento, nós temos que ter sabedoria e, em primeiro lugar, o amor e o respeito. E eu cheguei até aqui, e eu vou chegar até o fim. Nós fizemos 34 anos de casado. Nós vamos fazer agora dia 13 de agosto, nós vamos fazer 34 anos. E não é difícil, irmão, para os jovens de hoje. É só ficar na presença do Senhor. Quando vir as lutas, dobra o joelho, vai para os pés do Senhor, vai conversar com o Senhor, que Ele tem resposta para tudo. O Senhor é a solução para os casamentos que estão em conflito. E o conselho que eu dou para vocês,
Medite nesse salmo, irmão. O salmo da família. E fique também com o hino. O hino 400. É o hino que eu louvo a Deus dentro de casa. De dia e de noite eu estou louvando este hino, ele está na minha mente. E eu agradeço a oportunidade, irmão Júlio, em nome de Jesus. Nosso irmão William. Logo após nosso irmão Aleandro. Auxiliar de trabalho Aleandro estará louvando ao Senhor. Para tirarmos as ofertas e os dízimos na casa do Senhor. Eu saúdo a amada igreja com a paz do Senhor Jesus. Estamos alegres nesta noite, né? Porque declarações, homenagens, e estamos mais alegres, acima de tudo, porque tem pessoas nos visitando nesta noite e o Senhor se faz presente. E nesta noite eu gostaria de conhecer quem está nos visitando. Pediria a gentileza de colocar de pé, ou se você não quiser ficar em pé, só acenar com a mão, amém. Uma corajosa ali, ó, tomou logo a iniciativa. Tem a outra senhora ali com o bebê no colo, jovem senhora, um jovem ali, uma outra senhora. Tem mais alguém que está aqui pela segunda, terceira, quarta vez? Quem está com vergonha de levantar a mão aí? Ah, tem mais uma senhora ali. Amém? Mais alguém? Não, né? Tem mais ninguém não, né? Como é que a igreja, família de Vinéia, estará saudando essas pessoas que vieram aqui na nossa casa, participar dessa festa espiritual aqui nesta noite? Como é que nós estaremos saudando os visitantes nesta noite? No 3, aquele bem-vindo bem caloroso, tá? 1, 2, 3. Amém. Está também conosco o nosso irmão. Por gentileza, coloque-se de pé, meu querido. Diácono Lindenberg, Gutenberg. Ninguém conhece ele, né? Homem aí que é o responsável hoje de trazer uma ótima palavra sobre a família. Como é que a igreja vai saudar o nosso irmão? Eu preciso aprender um pouco aqui, preciso aprender um pouco ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender. Ele vai cuidar de você, meu. Quem cuida de mim? Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa. E não ando sozinho, não estou sozinho, pois eu sei, Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Nas sombras das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa. E não ando sozinho, não estou sozinho, pois Deus cuida de mim. Se na vida não tem direção, eu preciso tomar decisão. Eu sei que existe alguém que me ama, Ele quer me dar a mão. Se uma porta se fecha aqui, Ele abre outra, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim. Oh, oh, oh. Deus cuida de mim. Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa. Não ande sozinho. Não estou sozinho, pois eu sei,
Deus cuida de mim, Deus cuida de mim, na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Cuida de mim, Senhor. Cuida de mim, Senhor. Deus cuida de mim. Amém. A paz do Senhor para a igreja. Oremos ao nosso Deus pelo mensageiro desta noite, nosso irmão Lindenberg. É isso? Oremos, estenda suas mãos para cá, abençoe o nosso irmão, que você também, por certo, será abençoado nesta noite. Senhor nosso Deus e nosso Pai, na Tua presença nos encontramos, ó Deus. Eis aqui, Senhor, diante de Ti o Teu servo, Senhor Lindenberg. Senhor, que nesta noite, meu Senhor da glória, Tu venha usar o Teu filho, Senhor, através da Tua palavra. Senhor, que não seja aquilo que nós queremos, ó Pai, mas sim, Senhor, aquilo que Tu colocar, Senhor, no lábio do Teu filho. Senhor, que a Tua palavra nesta noite, meu Senhor, possa ir de encontro a cada um de nossos corações. A Te oramos e já Te agradecemos, em nome de Jesus. Bom Lindenberg. Saúde a igreja com a paz do Senhor. Livro de Lucas, Evangelho de Lucas. Capítulo 7, Lucas capítulo 7, versículo 11 em diante. Quero de antemão, enquanto vocês procuram aí, né, agradecer a oportunidade de estar retornando essa igreja, né? Já conheci o pastor, né? Lá de Braz de Pina, Cidade Nova, né? Já conhecíamos ali. E alguns irmãos aqui eu já conheço, uns lá do seminário, outros daqui, né? Já conheço também. Tô vendo ali a irmã lá atrás, fica aí de pé, a irmã. Ah lá. Regina, irmã Regina, né? Aluna, sua filha também está aqui, né? Já conheço alguns irmãos e estou retornando, louvado seja Deus, como Deus permite, no dia certo, na hora certa, no momento que Ele permite. Todos encontraram aí? Lucas capítulo 7, versículo 11 em diante, tem por título, o filho da viúva de Naim. Diz assim, e aconteceu pouco depois dele ir à cidade chamada Naim, ia com ele muitos dos seus discípulos, uma grande multidão, e quando chegou perto da porta da cidade, eis que levava um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva. E com ela ia uma grande multidão da cidade. E vendo-a, o Senhor moveu-se de íntima compaixão por ela. E disse-lhes, não chores. E chegando, tocou o esquife, e que os com ele levavam pararam. E disse-lhe, mancebo, a ti te digo, levanta-te. E o defunto assentou-se e começou a falar. E o entregou à sua mãe. E de todos se apoderou o temor, e glorificavam a Deus, dizendo, um grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. E correu dele esta fama por toda a Judeia e por toda a terra em redor. Amém? Podeis se assentar. Essa é uma passagem bem conhecida, a passagem da ressurreição do filho da viúva de Naim, mas diz a Bíblia que a palavra de Deus se renova a cada manhã. Interessante que quando você prega uma mensagem uma vez, é uma coisa. Quando você prega a segunda vez, é uma outra história. Quando você prega pela terceira vez, é mais profunda que a primeira e com a segunda. E cada vez que você prega, Deus vai te revelando, vai te dando mais e mais entendimento daquilo que Ele quer falar naquele trecho, naquela mensagem. E na mensagem de hoje não é diferente. Eu comecei a ler esse trecho aqui, e Deus me deu alguns ensinamentos que eu quero passar para a igreja. Na verdade, eu comecei a contar, e parou em 5 ensinamentos sobre a ressurreição do filho da viúva. E eu falei, Senhor, já acabou? Já acabou? Que tem trecho na Bíblia que você começa a estudar, e tem 10 ensinamentos, 12 ensinamentos, 8, 7...
Mas nesse aqui parou em 5. E eu fiquei, né? Senhor, como é que pode? Por que só 5? E o Espírito Santo falou ao meu coração. E disse assim, é 5. Porque 5 é o número da graça de Deus. Tudo aquilo que Deus tem para fazer na minha vida, tudo aquilo que Deus tem para fazer na sua vida, é somente pela graça dele. Esse é o entendimento que Deus me deu. Possa ser que você comece a estudar esse texto e Deus dê mais entendimento. Mas para mim, o Espírito parou em 5 entendimentos, lembrando que tudo isso é pela graça de Deus. E muita gente não sabe o que é graça. Você fala o que é graça? Muito crente bom na igreja, velho, de crente, 10 anos, 15 anos, não sabe o que é graça. Eu vou explicar para você de maneira bem rápida. Vamos supor que hoje seja o seu aniversário. Graça não é eu te dar um presente. Isso não é graça. Eu te dou um presente por obrigação. Hoje é o seu aniversário. Eu tenho uma obrigação, você que é meu amigo, de te dar um presente. Então, eu te dar um presente no dia do seu aniversário não é graça. Vamos supor que eu esteja comigo com um casaco lindo, casaco muito bonito que eu comprei para você, porque hoje é o seu aniversário. E eu vou entregar esse casaco para você. No meio do caminho eu encontro um mendigo, não tem roupa, está chovendo, está frio, eu tenho um casaco novinho para você. Mas no meio do caminho eu dou o casaco para o mendigo. Aí o mendigo fala assim, ué, você não me conhece, eu nunca fiz nada por você, eu nunca te dei nada, por quê? Não tem porquê, é graça, é presente. Tudo aquilo que Deus quer fazer na sua vida, irmão, você não precisa se chicotear, você não precisa subir a escadaria da penha, você não precisa pagar promessa, tudo que Deus faz é por graça, louvado seja Deus. Tem crente que não entendeu isso ainda, não entende? E como fica aquele caso da pessoa que eu ia dar o presente? Eu compro outro presente e vou dar a ela. Justiça é uma coisa, graça é outra. Louvado seja Deus. Então aqui hoje Deus vai falar sobre graça. 5 ensinamentos que ele vai dar a partir da ressurreição do filho da viúva. Vamos lá que o nosso tempo não espera, né? Eu costumo falar que 3 horas é pouco, né? 3 horas é pouco, irmãos. 3 horas é pouco. Tem pessoas que começam a pregar e em 20 minutos já terminou. 20 minutos. Eu tive um caso desse, o irmão que eu convidei para pregar, ele falou, não, você não me convida para pregar não. Você na hora me chama para pregar, o Espírito Santo vai falar, na hora. Aí, tudo bem, naquele dia ele não aceitou. Um dia eu chamei ele. Quando eu chamei ele, em 10 minutos ele não tinha mais o que falar. 10 minutos. A Bíblia não é assim. O Espírito Santo te dá entendimento e revelação, graça, para que você pregue 1 hora, 2 horas, 3 horas, e digo mais, a gente pode pregar, dependendo do texto, o ano todo, e não se acaba o assunto. Louvado seja Deus. Mas você tem que buscar, né? Buscar a graça de Deus sobre a sua vida, sobre o seu ministério. E vamos lá então, qual o primeiro ensinamento que nós vemos aqui? Está no versículo 1. Diz aqui, ó, e aconteceu pouco depois. Lucas, o escritor, ele é perspicaz. Lucas, o escritor, ele não se preocupa em somente registrar as coisas. Ele registra os mínimos detalhes. Ele diz aqui, pouco depois dessas coisas, pouco depois dele ir. O que é esse pouco depois? É o primeiro grande ensinamento que nós temos aqui. Lucas quer dizer assim, olha, antes que Jesus encontrasse com o filho da viúva morto, antes que Jesus encontrasse com aquele cortejo fúnebre, antes que Jesus encontrasse com a viúva, antes que Jesus chegasse à cidade de Naim, aconteceu algo. E aí que nós precisamos entender o que aconteceu antes que Jesus encontrasse com a viúva de Naim. Esse pouco depois revela algo que aconteceu. Hoje de manhã, ontem, mês passado, o ano passado, alguma coisa aconteceu. E aqui nesse trecho, vemos algumas coisas que aconteceram antes de Jesus chegar à cidade de Naim. Qual é o primeiro ensinamento? Jesus sabe tudo aquilo que aconteceu na sua vida essa semana. Louvado seja Deus. Tudo aquilo que aconteceu, Jesus sabe. A minha pergunta, mas você sabe
tudo aquilo que Jesus fez essa semana, aí mudou. A viúva de Naim, ela sabia que ela era viúva, tinha perdido o marido e naquela semana tinha perdido o filho. Imagine como angustiante é você estar com um filho doente, usa todos os remédios, chama todos os médicos, semana após semana, mês após mês, de repente a pessoa morre. É muito angustiante. Você só lembra disso, uma semana de sofrimento. Eu passei 3 meses com meu pai no hospital, câncer. Foram 3 meses, noite após noite, cheio de esperança, e no final meu pai morreu. Quão angustiante foi aqueles 3 meses. Essa mulher, ela só lembra da angústia dela aquela semana. Mas a pergunta, você sabe o que Jesus fez naquela semana? É importante você ver o que Lucas está dizendo. Pouco depois que Jesus realizou algo, ele foi lá na viúva de Naim. Então vamos retroceder um pouquinho. Interessante que todos os evangelhos começam registrando o milagre de Jesus numa festa de casamento da boda de Caná. Lucas não. Lucas ele não registra isso. Lucas vai registrar como o primeiro milagre salvífico do Senhor Jesus, a primeira ação ministerial do Senhor Jesus, está lá em Lucas capítulo 4, vai ser ele libertar um homem do poder do demônio. Essa foi a primeira ação milagrosa, a primeira ação salvífica do Senhor Jesus. Libertar um homem do poder do demônio. Muito antes de Jesus ressuscitar o filho de vivo, lá atrás, ele vai libertar o homem do poder de um demônio. Quem já expulsou demônio sabe o quão difícil é isso. Quão difícil. O demônio te põe medo, demônio mostra poder, entre aspas. Demônio na minha época, na época que eu era lá do pastor Tito, demônio com a mão arrancava banco, arrancava pedaço de banco na minha época, o poder que tinha um homem endemoniado. Na minha época era assim. Mas diz aqui, em Lucas capítulo 4, que aquele homem endemoniado, ele louvou o Senhor Jesus. E ele diz assim, eu bem sei que tu és santo e filho de Deus. Um homem endemoniado louvando Jesus. Se você quer ver o milagre na sua vida, entenda. Pessoas endemoniadas nunca podem louvar ao Senhor Jesus. Pessoas com espírito imundo nunca podem louvar ao Senhor Jesus. Ainda que pareça ótimo, excelente, não, um homem está louvando, mas tem demônio. Tem que tomar muito cuidado com isso. Diz a Bíblia em Lucas capítulo 4 que Jesus virou para aquele demônio e disse assim, demônio, eu te digo, cala-te e sai dele. Esse é o primeiro milagre salvífico do Senhor Jesus. Diz a Bíblia que na mesma hora o demônio sai. A multidão ao redor diz assim, que homem é este, que até os demônios dá ordem, com poder e autoridade, e eles saem. Louvado seja Deus. Você sabia disso? Quando você pensou na sua semana de sofrimento que começou, você sabia que Jesus tem poder para expulsar qualquer demônio que está perturbando a sua vida? É assim que ele começa o ministério salvífico dele. Qualquer demônio que está perturbando a sua família, o seu ministério, qualquer demônio que perturba você no seu trabalho, Jesus está dizendo, ó, ele tem poder e autoridade para expulsar o demônio que está perturbando a sua vida e a sua família. Louvado seja Deus. Logo depois, ainda no capítulo 4, vamos ver o Senhor Jesus curando a sogra de Pedro. Diz a Bíblia que a sogra de Pedro tinha uma enfermidade, não diz qual era, só diz que ela tinha febre. Todos nós sabemos que febre, na maioria das vezes, não é nada demais. Apenas uns comprimidos resolvem, mas muitas vezes a febre é algo grave. Mas a Bíblia não diz o que era, só diz que era uma febre. E o Senhor Jesus vai orar por ela e ela vai ser curada. A sogra de Pedro é curada de uma febre. O Senhor Jesus está dizendo, não importa se o seu problema, a sua dificuldade é grande ou não, não importa. O que importa, ele pode resolver qualquer enfermidade. Louvado seja Deus. A viúva de Naim não sabia disso. Nem que o endemoniado foi expulso e nem que o leproso, e nem que a sogra de Pedro foi curada. Logo depois, no capítulo 5, vamos ver que os discípulos saíram para pescar.
E diz a Bíblia que eles trabalharam, pescaram a noite toda e não conseguiram um peixe. Imagine você, um pai de família, que não tem um tostão no bolso, tem que alimentar sua família, família pedindo leite, família pedindo comida, pedindo carne, não tem nada. Assim estavam aqueles homens. E diz a Bíblia que Jesus encontra eles desiludidos. No outro dia de manhã, lavando a rede, Jesus diz assim, olha, volta ao mar, mas lança a rede no lado direito. Muito interessante isso. No lado direito tem sempre coisas boas. Quando Deus trabalha, Ele não trabalha pelo lado esquerdo. Ele trabalha sempre da maneira certa no lado direito. Diz a Bíblia que Pedro falou, Senhor, nós trabalhamos a noite toda e não apanhamos nada, mas pela Tua palavra nós lançaremos a rede. Lançar a rede, apanhar uma quantidade de peixe tão grande, mas tão grande, que o barco parecia que ia afundar, de tanto peixe que havia. Louvado seja Deus. A viúva só sabia que naquela semana ela perdeu o filho. Não sabia que naquela semana Jesus tinha dado alimento para pai de família. Não sabia que naquela semana Jesus tinha aberto portas de trabalho para pai de família. Louvado seja Deus. Ainda naquela semana que Jesus está realizando, vemos no capítulo 5, há um leproso. E aquele leproso vai ser curado de sua lepra. Naquela época, a lepra era a pior enfermidade que havia. Ainda hoje a lepra existe. Poucas pessoas sabem, mas a lepra ainda existe. Pelas injeções, pela ciência, pouco existe. São muito pouco, mas existe. E não queira você estar perto de um leproso. A lepra era algo tão violento, que ela pegava na parede, pegava na roupa, pegava na cadeira, pegava em tudo. Então era necessário que o leproso, quando chegasse perto de alguém, ele dissesse assim, eu sou leproso. Então as pessoas se afastavam dele, coisa terrível. Jesus chega para esse homem leproso e cura esse homem da sua enfermidade. Se fosse hoje, Jesus curaria a AIDS. Louvado seja Deus. Se fosse hoje, seria a cura de câncer. Louvado seja Deus. Interessante que a viúva não sabia, mas esse leproso ele vai dizer assim, Senhor, se tu quiseres, bem pode me tornar limpo. É muito interessante. Tem um comercial na televisão paga, que tem um médico formado em medicina, com todos os aparelhos, e diz assim, eu quero curar os doentes. A questão aqui não é querer curar, é poder. Querer curar todos querem, mas pode curar? Aí o leproso diz, Senhor, se tu quiseres. Jesus diz assim, eu quero e eu posso. Louvado seja Deus. Jesus está dizendo, olha, não importa a sua semana, não importa a doença, a enfermidade, Ele quer e Ele tem poder para repreender qualquer enfermidade. Louvado seja Deus. Mas a viúva continua triste, perdeu o filho dela, o filho que ela amava, o único filho. Ela só se lembrava da semana dela, mas não pensava na semana de Jesus. Eu queria que você comece a pensar esse ano, essa semana, o que Jesus fez ao redor do mundo. Nós não sabemos quantos curados, quantos milagres, quantos pais de família Ele abriu porta de emprego, nós não sabemos, mas Ele abriu, Ele realizou, Ele abençoou, louvado seja Deus. Ainda no versículo 5, vemos a cura de um paralítico. Diz a Bíblia que tem um homem paralítico numa maca, 4 homens trazendo o paralítico. Um segura do lado esquerdo, um segura do lado direito, um segura lá atrás na cabeça, um segura à esquerda da cabeça e por aí vai indo. Mas esses homens levaram até Jesus. Eram amigos do paralítico. Pessoas te trouxeram aqui hoje, amigas, mas não podem fazer nada. Não podemos, irmãos. Trazemos aqui, levamos para o médico, mas não podemos fazer nada. Tem coisas que só Jesus pode fazer. E Jesus vai ver a fé, o amor daqueles amigos e vai curar aquele paralítico. Então entenda, você que trouxe aqui alguém hoje, Jesus pelo seu amor pode curar, pelo seu amor pode salvar, pode libertar, por o seu amor de convidar alguém aqui hoje. Você fez a sua parte, Jesus vai fazer a dele, louvado seja Deus.
Temos ainda no capítulo 6 a cura de um homem que tinha a mão mirrada. Imagine a sua mão, que ela não se desenvolveu, ela diminuiu, ela não cresceu, você cresce, mas a mão não cresce. Então você não pode trabalhar. Imagine um pai de família que não pode trabalhar. Perto da minha casa, em frente à minha casa, nós temos um homem assim. Ele tem a mão dele mirrada, ele não pode trabalhar, ele tem muita dificuldade, é a mão direita. Imagine um homem desse sem poder trabalhar. E Jesus vai restaurar a mão desse homem e ele vai poder trabalhar para sustentar a sua família. Louvado seja Deus. Temos ainda mais uma ação do Senhor Jesus, no capítulo 7, que é o servo do centurião. Tem um centurião, um homem importante, um homem do exército romano, e esse homem tem um servo, e o servo está doente. E ele chega até o Senhor Jesus e diz assim: Senhor, o meu servo está em casa doente. Dize somente uma palavra, e o meu servo será curado. Aí Jesus diz assim: eu irei e lhe darei saúde. Aí o servo: não, Senhor, eu sou um homem de autoridade, e eu digo a um soldado: vai, e ele vai, e digo ao outro: faze isso, e ele faz. Eu tenho certeza que só pela tua palavra o meu servo será curado. E disse Jesus: nem mesmo em Israel eu encontrei tanta fé. Como nós precisamos entender isso aqui hoje. É uma só palavra de Jesus e a cura acontece, o milagre acontece, a bênção é derramada sobre nossas vidas. Uma só palavra, louvado seja Deus. A viúva não sabia de nada disso. Uma semana inteira de milagres, uma semana inteira de cura divina, uma semana inteira que os demônios são expulsos. Uma cruzada evangelística de avivamento espiritual. Mas a viúva, igual muitos aqui, estão pensando nos seus próprios problemas, nas suas próprias dificuldades, mas não pensam naquilo que Jesus fez ou pode fazer. E a viúva precisava entender: Jesus, ele sabe todos os acontecimentos da sua vida. Quer seja essa semana, quer seja esse mês, quer seja esse ano, quer seja desde quando você nasceu, nada escapa ao seu controle. Louvado seja Deus. Segundo grande ensinamento que temos aqui, está no versículo 12. E chegou perto da porta da cidade, e eis que levava um defunto filho único da sua mãe, que era viúva, e com ele uma grande multidão. Segundo ensinamento que vemos aqui sobre essa ressurreição, é que Jesus, irmãos, ele chega no momento certo, na hora certa, no dia certo. No dia certo? No momento certo? Dia certo. Mas vem cá, e se o Senhor Jesus tivesse uma semana antes, o menino estava vivo? O Senhor Jesus chegou no momento certo. Ele não queria falar para vivos, ele queria dar uma ordem para o morto ressuscitar. É diferente. Falar para vivo qualquer um fala. Quero ver falar para morto. Somente o Senhor Jesus pode fazer isso. Então ele chegou no momento certo. A viúva está chorando, o povo está chorando, mas Jesus está confiante que pela palavra dele, aquele menino há de ressuscitar. Momento certo, hora certa. Jesus nunca se atrasa, irmãos. Lembra de Marta? Marta virou para Jesus e falou: Senhor, se tu viesse antes, 3 dias antes, o meu irmão não teria morrido. Entenda, Jesus nunca vai realizar coisas importantes, nunca. Ele realiza Jesus nunca realiza coisa urgente, ele realiza coisas importantes. O que é urgente para você? Jesus não vai fazer, ele vai fazer o que é importante. Nesse caso aqui, o importante era Jesus ressuscitar morto. Não curar uma doença, era ressuscitar morto. Qual homem no meio da terra pode ressuscitar alguém? Ninguém. Mas aí a viúva poderia acreditar no poder do Senhor Jesus. Mas veja bem, ele chegou no momento certo. Por que eu digo isso? Porque biblicamente falando, havia uma profecia sobre este lugar da cidade de Naim. Jesus tinha que cumprir a profecia. Mas entenda, ele viveu 33 anos.
Ele poderia ter cumprido a profecia em qualquer hora, mas ele escolheu o dia certo, a hora certa para cumprir a profecia. E aonde está a profecia? Lá em Salmos, capítulo 89, tem uma profecia sobre esse acontecimento aí da viúva de Naim. Salmo 89, versículo 12, diz assim: o norte e o sul tu o criaste. Agora a profecia: o Tabor e o Hermon alegram-se em teu nome. Isso aqui é uma profecia que no nome do Senhor Jesus, 2 montes se alegrariam: o monte Tabor e o monte Hermon. O que vai acontecer aqui nessa passagem? Essa cidade de Naim, ela ficava exatamente no sopé do monte Tabor. Esse monte Tabor, diz a Bíblia, uma profecia: haveria alegria pelo soar do nome de Jesus. Quando Jesus chegasse perto desse monte, o povo se alegraria. Senhor Jesus podia chegar a qualquer hora, mas ele chegou no momento certo. No momento que uma viúva estava com um filho morto, no momento que um cortejo de pessoas chorando estava ali, desesperançosa, foi o momento que Jesus escolheu para cumprir a profecia. Haveria alegria no monte Tabor. As pessoas iriam se regozijar pelo nome de Jesus. Deus santo, aleluia. Ainda a profecia dizia que haveria alegria também no monte Hermon, o Tabor e o Hermon. O que vai acontecer lá no monte Hermon? No monte Hermon, está em Lucas capítulo 9, é o local da transfiguração. O Senhor Jesus vai se transfigurar em glória, e junto com ele vai aparecer Moisés e Elias, e ali Pedro, Tiago e João vão se alegrar e dizer assim: Senhor, bom é estarmos aqui na tua presença, louvado seja Deus. Mais interessante ainda, é que nessa profecia sobre Monte Hermon, que haveria alegria, qual era o assunto que Moisés e Elias conversavam com o Senhor Jesus? Qual era o assunto? A Bíblia vai dizer lá em Lucas 9, a partir do versículo 28, diz assim que o assunto era a morte de Jesus. A morte de Jesus. Mas como é que pode a morte de Jesus trazer alegria? Porque pela morte dele, os nossos pecados foram perdoados. Porque pela morte dele, ele teve acesso na glória. Porque pela morte dele, ele recebe um corpo incorruptível. É isso que trouxe alegria para Pedro, Tiago e João. Nessa mesma passagem que ele está falando, que eles estão conversando sobre a morte dele, ali a palavra morte no original significa êxodo. Êxodo. Você lembra o que é êxodo? Êxodo foi a partida do povo de Israel do Egito, caminhando para Canaã. Então êxodo é sair de um lugar e aparecer em outro. Jesus está dizendo: olha, a sua morte é você sair desse mundo e aparecer na glória. Louvado seja Deus. A morte do crente é nós sairmos deste mundo e aparecermos lá na glória. Deus santo, aleluia. É por isso que Paulo vai dizer: para mim o morrer é viver. Louvado seja Deus. E o crente fica tão preocupado com a morte, mas aqui Jesus está dizendo: olha, você morre aqui, mas aparece lá na glória. Louvado seja Deus. Então a viúva, ela não sabia dessas coisas, mas aqui nesse versículo, nós encontramos Jesus no momento certo, na hora certa, no dia certo. Interessante que essa cidade de Naim, ela ficava a cerca de 35 quilômetros de uma cidade, Cafarnaum, onde o Senhor Jesus estava. Se você fizer as contas, o Senhor Jesus caminhou mais ou menos 10 horas. 10 horas de viagem para chegar naquela mulher, naquele dia, naquele horário. O Senhor Jesus está dizendo: ele não vai medir esforço para trazer a sua bênção e a sua vitória. Ele não vai medir esforço, não importa onde você esteja. Ele está dizendo: se você estiver no sul, eu vou. Se você estiver no norte, eu vou. Se você estiver dentro de um avião, eu vou. Se você estiver no leito do hospital, eu vou. Se você estiver dentro de um submarino, no fundo do oceano, eu vou. Louvado seja Deus.
Esse é o segundo ensinamento. Terceiro ensinamento que vemos aqui ainda no versículo 13. E vendo-a o Senhor, moveu-se de íntima compaixão e disse: não chores. Terceiro ensinamento da ressurreição no filho da viúva. Jesus pode consolar perfeitamente todos aqueles que sofrem. Imagine você, se hoje, um parente seu falecesse, um amigo seu falecesse, você falaria para a pessoa: não chores? Não, irmãos. Chore mesmo, chore, desabe diante do Senhor, desabe. Nós sofremos com a perda de um ente querido, nós lamentamos, nós queremos estar junto com a pessoa o tempo todo. Tem que chorar mesmo, mas Jesus não. Ele diz assim, ó: não chores. Sabe por quê? Porque Ele pode ressuscitar mortos. Louvado seja Deus. Somente Ele. Mas ninguém pode dizer isso. Não chore. Ninguém pode dizer. Chore mesmo. Você perdeu um querido, perdeu uma pessoa amada. Mas o Senhor Jesus não diz isso, não. Pode chorar. Não chores, porque eu posso ressuscitar. Louvado seja Deus. Irmãos, eu fiz a história da minha igreja. A minha igreja, ela estava na época com 55 anos. Eu fiz a história da igreja, eu entrevistei os irmãos mais idosos, os pastores da década de 50, 1950, 1950. Eu fui na casa de todos esses homens, todos eles, todos. Mas quando eu cheguei na casa de um pastor, no dia que eu cheguei, na hora que eu cheguei, que eu toquei a campainha, saiu uma senhora de preto, saiu umas pessoas de preto, saiu filhos de preto, e eu perguntei: eu queria falar com o pastor fulano de tal. Irmão, se você tivesse vindo ontem, ele estaria vivo. Nós estamos saindo agora para o enterro dele. Jesus, eu não tinha onde enfiar a minha cara. Eu não tinha o que falar para aquela pessoa, para aquela família. Como é triste, irmão, você chegar no momento exato que a pessoa está saindo para o enterro. E eu queria tanto conversar com aquele pastor, saber a história, como é que foi a igreja na época dele. E ele faleceu no dia anterior. Mas o Senhor Jesus sabia que o menino estava falecido, sabia que a viúva tinha perdido, ele sabia. E ele escolheu o dia certo, o momento certo, a hora certa. Louvado seja Deus. Então não pense que Jesus se atrasou. Entenda, Ele não vai realizar coisas urgentes. Ele vai realizar coisas importantes na minha vida e na sua vida. Nem que esse importante seja Ele ressuscitar alguém dentre os mortos. Mas Ele vai fazer desse jeito, porque Ele tem poder. Louvado seja Deus. Versículo 17, encontramos o quarto ensinamento. E correu dele esta fama por toda a Judéia e por toda a terra em redor. Quarto ensinamento. O que Jesus vai fazer na sua vida, na minha vida, servirá de consolo para outras pessoas ao redor. Jesus cura porque curou na minha vida, cura porque curou a minha irmã, me ressuscita porque ressuscita fulano e beltrano. O que Jesus faz para um, serve de consolo para outros. Não existe nenhuma outra passagem na Bíblia que fala sobre a cidade de Naim, somente essa. Mas foi o suficiente para todas as cidades em redor saberem que Jesus ressuscita mortos. Saber que Jesus tem poder para ressuscitar mortos. E quando Jesus abre a porta do emprego para a sua vida, Ele está dizendo para o fulano que não crê: eu abri para ele e abro para você. E quando Jesus cura alguém de câncer, Ele está dizendo: eu curei ele e posso curar você. E quando Jesus liberta um homem endemoniado, Ele está dizendo: eu expulsei esse demônio, posso expulsar o demônio que está perturbando a sua família, a sua vida e o seu ministério. Louvado seja Deus. Esse é o quarto ensinamento. O quinto e último ensinamento. Jesus, quando chega na cidade, está dizendo que ele encontra com a viúva, está dizendo que ele encontra com uma multidão, e também está dizendo que viu uma multidão com o Senhor Jesus.
Então, o último ensinamento. Nós precisamos deixar de seguir os mortos e começar a seguir a Jesus que é vivo. Louvado seja Deus. Imagine você. Senhor Jesus está vindo com 3 multidões. A multidão do discípulo, 12 discípulos representados, e representa toda a igreja, esses 12 discípulos. Jesus está vindo com uma outra multidão de curiosos. Jesus cura, eu quero ver. É a multidão dos curiosos. Tem gente aqui curiosa. Que história é essa que Jesus transforma? São curiosos, estão aqui. E a terceiro grupo de multidão era a multidão que seguia o cortejo. Aquela multidão que chorava, que se lamentava, não tinha esperança, estava seguindo. Mas diz a Bíblia que quando o Senhor Jesus toca no caixão, ele diz assim: menino, a ti eu te digo, levanta-te. O menino levanta dentre os mortos. E agora, para onde vai aquela multidão? Não tem mais morto para seguir. Acabou, não tem mais morto. Eles começam a seguir a Jesus, que é o vivo para todo sempre. Deixe de seguir mortos, é o último ensinamento. Siga Jesus, que é vivo para todo sempre. Louvado seja Deus. Eu queria que você ficasse de pé. Nós já estamos no final. Quem seria os mortos? Aqui hoje, então, nós temos 3 tipos de multidão. Tem uma multidão aqui de discípulo. Louvado seja Deus. Você é discípulo? Dê um glória a Deus aí. Glória a Deus. É discípulo. Aqui nós temos a segunda multidão, que é dos curiosos. Vieram aqui só para ver o que acontece na igreja. É a multidão. Mas temos uma outra multidão que é preocupante. É a multidão que segue os mortos. Quem são essas multidão que segue o morto? A multidão que segue o morto é aquela que não lê mais a Bíblia. Está morto espiritualmente. A multidão que segue o morto diz assim: eu não vou para a igreja não, dá dinheiro para pastor. Essa multidão está morta espiritualmente. A multidão que segue morto diz assim: você é crente, Jesus não te curou, o que eu vou fazer lá? Irmãos, é no momento dele, quando ele quiser, ele vai curar. E se ele não quiser, ele não vai curar. É ele que faz, é ele que age. O importante para nós é entrar na glória. Com uma perna, com 2 pernas, né, sem braço, nós vamos entrar na glória de um jeito e de outro. Mas a multidão diz assim: olha, eu não acredito. A multidão dos mortos, eu não acredito no poder, eu não acredito em Jesus. Jesus foi um homem histórico. Essas pessoas estão mortas espiritualmente. O que você precisa hoje, agora, é deixar de seguir esse tipo de pessoas que não crê na Bíblia, que não crê no poder no nome de Jesus, e começar a seguir a Jesus. Jesus é o único, como nós vimos aqui, que pode realizar uma semana de vitória, uma semana de avivamento, uma semana de cura divina. E eu te convido agora, se você quer seguir a Jesus, levante a sua mão, faça um sinal assim como eu estou fazendo, para que nós podemos te identificar como aquele que quer seguir Jesus. E vem aqui à frente. Pode vir, irmã, vem aqui à frente. Tem 2 irmãs, uma irmã, tem mais uma outra ali chegando. Amém? 2 irmãs para o Senhor Jesus. Tem mais alguém que quer o Senhor Jesus? Alguém que reconheça Ele agora como o único suficiente Salvador de sua vida? Se você crê, se você acredita, vem aqui à frente. Mais alguém para o Senhor Jesus? Entenda bem, olha, você não está aqui por acaso. Ele marcou dia e hora para se encontrar contigo, é hoje. Não é amanhã. Talvez você diga assim: não, eu estou muito jovem, eu tenho que me preparar, eu tenho que largar. Não, venha como estás, diz o Senhor. É hoje, diz a Bíblia. Se hoje você ouvir a voz do Espírito Santo de Deus, não endureças os vossos corações. É hoje. Tem mais alguém para o Senhor Jesus? Olha, eu não vou insistir, a escolha é sua. A escolha é sua. Se eu vivesse 1000 vezes, e nas 1000 vezes falasse de um Jesus tão poderoso, 1000 vezes eu aceitava Jesus. Só que nós não precisamos, só precisamos aceitar uma vez. Você quer aceitar Ele hoje? Mais alguém para o Senhor Jesus? Amém? Então que Deus te abençoe. Que Deus abençoe essas irmãs que vieram aqui na frente. Louvado seja Deus. Eu vou passar então o trabalho para o... Vamos orar então. Vamos orar. Estenda suas mãos aqui para a frente. Oremos. Senhor Deus,
mediante a tua palavra que foi pregada, essas duas irmãs, Senhor, renderam seus corações a ti. Acreditaram no teu poder curador, milagroso e libertador. Acreditaram que tu tem bênçãos para ela. Acreditaram que tu pode salvar suas almas. Nós te pedimos agora, Senhor, pela autoridade da tua palavra, em conformidade com a sua palavra, apague, Senhor, todos os pecados dela, e escreva o nome dela no livro da vida, que elas possam, a partir de hoje, Senhor, vivenciar bênçãos espirituais, que elas possam, a partir de hoje, Senhor, sentir dentro dela o rio da vida que flui em cada um dos teus servos. Guarda ela, livre ela de todo mal, que quando ela chegar em casa hoje, Senhor, algo diferente possa acontecer. Deus Santo, olhe para a situação delas. Senhor, preencha aquilo que eu não posso preencher. Preencha aquilo que a pessoa que veio aqui na frente não pode preencher, Senhor. Abençoa elas, em nome de Jesus. Nós te entregamos essas vidas e te agradecemos. Amém, Senhor. Amém. Sejam abençoadas em nome de Jesus. A igreja pode sentar-se rapidamente. Nós vamos estar ouvindo o nosso irmão Mauro, né, que ele está comemorando 25 anos de casado, gente. Isso é vitória, glória. E logo em seguida, os adolescentes também estarão com a sua oportunidade. Amém? Eu quero agradecer a Deus, louvado seja o nome do Senhor, né, por mais uma vitória que Deus me concede. Louvado seja Deus. No ano de 1987, louvado seja Deus, Deus assim fez que realizasse o meu casamento. Eu queria que a minha esposa viesse aqui na frente e pediria ao pastor que orasse por nós, para que Deus continuasse abençoando, né? Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Ela está com vergonha, irmão. Aleluia. Eu amo ela, ela sabe disso. Glória a Jesus. Coisa linda, né, irmãos? Uma declaração de amor. Vamos ficar em pé, querido. Vamos orar pelo Mauro, pela sua esposa. Ela não está com vergonha, não é isso? Nada disso. É a família de Vinéia. Então Deus faz isso. É por isso que nós amamos ao Deus que nós servimos. Porque só quem faz isso é Deus. Amém, amados? Declaração, né, em público, é Deus que faz isso, né, Mauro? Aleluia. Glória a Jesus. Vamos orar, irmãos. Querido Deus e eterno Pai, neste momento tão sublime de oração, em que a tua igreja, Senhor, está, Senhor, neste momento, te clamando, Senhor, em favor da vida, Senhor, deste casal, nosso irmão Mauro e a sua esposa. Pai, tu conheces, Senhor, a estrutura do teu filho e da tua filha. Tu sabes, ó Deus, as necessidades da família. Tu conheces, Senhor, e como já foi dito aqui, tu és aquele que preenche as lacunas que estão vazias, Senhor. Deus, e tu não faz aquilo que é urgente, mas tu faz aquilo que é, Senhor, de suma importância para a vida da família. Pai, em nome de Jesus nós queremos, Senhor, te agradecer, Senhor, pelo enlace dos teus filhos, Senhor, ó Deus, por esta continuidade, Senhor, ó Deus, neste casamento, porque, Senhor, quando tu junta, Deus, quando tu une, Deus, só quem separa é a morte. Deus, está aí, Senhor, teu filho, Senhor, ó Deus, com a tua filha, Senhor, te rogando, te pedindo que tu continue com a tua boa mão sobre a vida dos mesmos. Pai, continua abençoando toda a sua família, toda a sua parentela, e assim, Deus, nós te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Amém. Já são uma bênção, né? São abençoados. Amém. Os adolescentes, rapidamente. É 25 anos hoje que eles completam, irmão. Então aperta a mão da Tina, do Mauro, glorifique a Deus pela essa união. Deus abençoe, evangelista Mauro Jorge. Irmãos, gostaríamos um pouquinho da atenção dos irmãos, tomar só um tempinho do culto.
que nós estamos aqui hoje, ele nem sabe, mas nós estamos aqui para homenagear o André. De novo, mais uma homenagem, que ele veio de Recife, aqui para o Rio, né? E conheceu aqui uma geração de adoradores, conheceu um povo que te ama e jamais vai te esquecer. E quarta-feira ele está indo embora por motivo de doença do seu avô, e ele está indo acompanhar os avós, porque ele é um bom filho e ele é um bom neto. Ele falou que ele não queria ir, queria ficar, mas eu falei para ele, se a sua avó quer te levar, vá, seja realmente um bom neto e faça para ela tudo o que ela precisar, que jamais ele vai se arrepender disso, que no futuro ele não vai se arrepender. Entendeu? Quando ele olhar para trás e ver os avós de lá, ele vai falar, eu não perdi um tempo da minha vida, mas eu ganhei em ter ajudado os meus avós. E hoje nós vamos te homenagear. André, senta aí, que nós vamos cantar para você. Você possa levar para sempre essa homenagem aí desse povo todinho aí que está contigo. Nós estamos juntos contigo. Amigo é muito mais do que alguém pra conversar, alguém pra abraçar. Amigo é uma bênção que vem do coração de Deus pra gente cuidar. É assim que você é pra mim, como uma pérola que eu mergulhei pra encontrar. É assim que você é pra mim, um tesouro que pra sempre eu vou guardar. Amigo, eu nunca vou desistir de você, e pela sua vida
Aleluia. Glória a Jesus. Está emocionado, né? Aleluia. Graças a Deus, hein? A irmã está lembrando, ele aceitou Jesus na festividade dos adolescentes. Está aí, ó. Firme. Estava para levar, não sei se foi feita a carta para ele levar, uma de recomendação dele, da pessoa dele, período que passou aqui conosco, que ele quer apresentar na igreja, que ele vai lá para Recife, quer apresentar, ele quer se batizar, né? Se tivesse que ele iria descer as águas por aqui, mas ele, né, há essa urgência dele estar com seus avós lá, então ele vai levar essa carta, uma carta de recomendação dele, da pessoa dele, recomendando o menino, e ele vai apresentar numa igreja lá, e lá ele vai descer as águas batismais, não é isso? Amém? Deus abençoe, querido, Deus abençoe. A graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande e imensurável amor de Deus, o nosso Pai, as doces e suaves consolações do Espírito Santo, sejam com todos que amam e aguardam sua vinda, e todos comigo numa só voz, digam amém. Você que disse amém, a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Querido, não sai assim não, dá um abraço aí no teu irmão, na tua irmã, diga para ela, diga para ele, foi bom estar aqui. E cada dia, Senhor, nunca deixou faltar. Te agradeço pela nossa harmonia. Só em ti, Senhor, podemos confiar. Já te agradeço pelas tuas maravilhas e os milagres que ainda há de operar. A minha família é bênção do Senhor, me ensina a tratar minha família com amor. Edifica minha casa para o teu louvor. A minha família é um presente do Senhor.